Pelo vale de cristal, acredite se quiser. Um viajante lunar desceu no raio laser. Com sua barba vermelha desenha no peito a pedra do engar. Com sua barba vermelha desenha no peito a pedra do engar. Oferecei a flor a mim mesmo e a meu irmão. Que mensagens, que caminhos, que traços estão nesse chão. Onde fica a tua estrela? Quanto é daqui para Marte, quanto pra Plutão? Quanto é daqui para Marte, quanto pra Plutão? Bravo! Olá! Boa noite! Estava só vendo aqui a entrada de tanta gente linda, querida. Que bonito, né? Tá bem especial esse panorama aqui de participantes. Boa noite a todas, todos e todes. Eu me chamo Karuna e vou fazer hoje a apresentação do primeiro webinário da série de webinários Lula Cortes e a Imagem. Vou fazer a apresentação do projeto, a apresentação do Nemo, e depois ele fica com a palavra. Bom, esse projeto, chamado Atípicos, é um projeto que foi contemplado com incentivo do Funcultura, no edital de 2018. Então, é um projeto que a gente está iniciando a realização agora, em 2021, muito felizes, porque é o projeto que segue, assim, uma linha aí de outros projetos desenvolvidos pela rede Lula Cortex em torno da obra de Lula Cortes. Esse projeto é um projeto para o desenvolvimento do mapeamento do conjunto da produção de Lula Cortes no campo da produção de arte,
enquanto artista visual, enfim, mas, enfim, em torno da sua obra pictórica, em torno das suas pinturas e quadros, etc. Lula Cortes é, sobretudo, conhecido como musicista, porém, Lula Cortes também se expressou através da pintura, através da escrita. Então, por isso, muitas vezes ele é chamado, alcunhado de um multiartista. Esse webinário que a gente está iniciando hoje aqui é uma proposição do núcleo de pesquisa do projeto Atípicos. Esse webinário tem por objetivo ampliar com outras pessoas as discussões em torno de conceitos e olhares sobre essa produção de Lula Cortes como artista visual, e também é um webinário que vai compartilhar com vocês que estão aqui participando essas conferências, essas palestras, para que a gente possa, a partir, né, das perguntas de vocês, ou das contribuições que sejam feitas via direct na página da Rede Lula Cortes, enfim, de todas as formas, a gente possa realmente ampliar o debate em torno das reflexões e do conhecimento geral da obra de Lula Cortes. O objetivo para o núcleo de pesquisa é que a gente possa criar um repertório comum para poder desenvolver esse mapeamento, certo? O projeto Atípicos, aí eu volto a falar do projeto, é um projeto que prevê a criação de um site onde a gente posteriormente vai disponibilizar tanto material que a gente vai desenvolver no processo de pesquisa, como artigos, etc., como também algumas imagens de alguns acervos que nós vamos nos debruçar nessa investigação, ou nessa pesquisa. O Nemo hoje vai falar com a gente aqui sobre a trajetória e a vida de Lula Cortes. Então, o Nemo é historiador, mas também tem aí transitado pela agroecologia, e também é um artista e produtor cultural da cena independente aqui de Pernambuco. Ele vai conversar com a gente em torno de 1 hora, e aí, ao final, a gente vai abrir o chat para que as pessoas possam colocar suas perguntas, certo? Eu vou avisar aqui no chat o momento que a gente pode abrir para perguntas. A gente pretende trabalhar com blocos de 3 perguntas, então, né, a gente não tem um tempo estipulado assim para o final desse webinário, mas a gente, enfim, espero que vocês possam colocar suas perguntas e que todas sejam respondidas. Eu acho que é também bem importante avisar que esse webinário está sendo gravado, certo? Mas essa gravação, a priori, ela não vai ser publicizada ou compartilhada no público, é uma gravação que vai servir como material para estudo do grupo de pesquisa. E é isso. Agora, Nemo. Boa noite. Massa ver todas essas carinhas aí nesse tempo de pandemia, né? Um dos objetivos desse projeto também foi possibilitar esses encontros, né? Em torno da obra, da produção do meu pai, que, assim, antes de tudo, via como uma pessoa super aglutinadora, assim, né? Então, desde a passagem dele, assim, sempre eu tenho tido vários encontros que têm sido muito importantes, assim, de pessoas que admiram a obra dele, amigos, enfim. Acho que isso é muito rico, então só para trazer que não à toa que a gente escolheu o nome de Rede Lula Cortex, assim, né, que a gente pretende criar de fato uma rede, assim, que possa estar se ajudando, se conectando, para a gente poder deixar essa memória dele viva. E, assim, ainda tem que dar continuidade
há vários projetos que ele deixou já em aberto, já pensando aí nesse momento, assim, né? Nem tudo é por acaso. Então, assim, me apresentando, né, novamente aí, sou Nemo, venho, né, desde da passagem do meu pai, e da continuidade desse legado dele, principalmente pelo pedido dele mesmo, assim, né, em vida, final de vida, através de amigos e amigas, deixou aí essa missão, esse trabalho, e aí a gente vai fazendo, né, com todo o gosto de estar descobrindo o que é isso, assim, né. Então, eu adianto assim que a minha perspectiva aqui de compartilhar com vocês é bem mais no olhar afetivo, sensível, do que eu entendo disso, né? Do que no olhar acadêmico, analítico, assim. Até porque, na verdade, isso foi até uma artimanha do meu pai mesmo, de me fazer voltar para a história, assim. Que eu estava bem distanciado dessa minha formação de base, assim. E essa rede, né, essa busca pela memória dele tem me provocado a voltar a pensar assim, a importância da história dentro dos meus processos de reflexão, né, de construção da memória. E aí tem sido um chamado também, que eu estou entendendo como é que vai, e aí esse projeto está sendo uma materialização disso, né. Aí, iniciando um pouco da rede, né? Assim, meu pai, já nos últimos anos de vida, começou a se organizar para construir um instituto, que ele chamava do Instituto Lula Cortes. Ele já vinha fazendo algumas ações sociais lá para o lado de Candeias, né? Que hoje aí, né, graças aos deuses, os deuses e todos e todos, o pessoal do Ocupe a Peixaria tem continuado essa movida, assim, né? De fazer uma movimentação cultural mesmo, social ali em torno da peixaria. E ele tinha muito esse gosto, né? Por alguns anos, deu aula para jovens lá de pintura, letramento, e daí ele começou a pensar nesse legado dele, que ele ia deixando, né? Ele começou a perceber o final de vida, e aí pensou e pediu e aglutinou, né? Várias pessoas para construir essa ideia do Instituto Lula Cortes, para tentar sair um pouco da invisibilidade, né? Que acho que é outro tema que a gente vai querer trazer aqui, assim, né? Mesmo ele tendo sido esse multiartista, né, produzido muito na área da música, né, da literatura, das artes plásticas, ele sempre relatou uma sensação de invisibilização mesmo aqui em Pernambuco, no meio artístico. Então, ele queria que esse instituto pudesse mostrar um pouco para o mundo do que ele fez, né? Que ele não era só um maluco, se orgulhava de ser um maluco, mas também queria que a galera soubesse que tinha ideia, né? Tinha conteúdo dentro das maluquices dele, tem, né? Tem muita referência. E então a nossa pegada aqui com a rede é tentar trazer isso, né? Tentar mostrar que esse fazer de uma contracultura em meio à repressão, né? No meio dos anos 70, começou uma produção intensa. A gente quer mostrar que isso tem valor e tem muito valor mesmo, assim, né? É uma produção contra-hegemônica, ao meu ver, assim, né? Que no meio da arte, quanto no meio político, no meio social, sempre ficou bem marginalizada, e o relato dele sempre era por aí, dizia que essa invisibilização acontecia por conta disso, né? Ele não se orgulhava muito, né, do desbunde, do de grude, ele sentia isso mais como uma estratégia de marginalização desse fazer artístico do que como um orgulho de ser desbundado, né? Acreditava que aquilo era uma opção de vida, né, e que não era necessariamente um desbundo, né? Tinha muita coisa que ele dizia que fazia sério, ele dizia que fazia arte e fazia sério, né? A gente já nessa pesquisa conseguiu se deparar com alguns registros de jornal aqui, né? Até o Felipe está aí também, trouxe algumas coisas para a gente em meio à ditadura, já ele se apresentando com cerca de 20 anos de idade, se apresentava enquanto pintor, enquanto artista gráfico, né? Então, há uma identidade aí a se valorizar, e não era a identidade do maluco
porra louca que ele escolhia, né? Ele escolhia a identidade de um artista, de um pintor, escritor, músico. E aí é esse lado aí que a rede está tentando trazer, né? E aí o projeto Atípicos foi, enfim, né, uma ideia assim de trazer essa questão das artes visuais, né, que dentro desses vários tentáculos de atuação dele nas artes, as artes visuais sempre foram muito presentes e ele dizia que era meio que o ganha-pão dele, né, assim, na música teve vários altos e baixos, né, com a carreira musical, e o ganha-pão se dava nas artes plásticas mesmo, né? Hoje o que a gente chama do mangueio também, né? Ele, por muitos anos, em São Paulo, pintava na praça, vendia o quadro lá mesmo, e aquilo ali que ia se tornando o salário, se tornando o dinheiro necessário, né, para a sobrevivência. Então ele teve uma produção nas artes visuais muito, muito ampla, né? A gente, só desse levantamento aqui das inscrições, que a gente fez uma pergunta lá se você tinha alguma obra dele, já identificou, assim, tipo, 2 pessoas têm uma coleção de gravuras feitas em serigrafia, mais umas 3 pessoas têm telas em artes plásticas, outras pessoas têm tela em aquarela. Então, ele tem uma produção que se espalhou muito, assim. Em entrevistas, ele dizia que tinha uma produção de mais de 1.000 obras. E aí, ele falava isso em primeira pessoa, né? E aí, esse é o desafio da gente, né? De fazer um mapeamento. O sonho do Atípicos começou nisso, né? Fazer um mapeamento dessa produção das artes plásticas. E não só das artes plásticas, né? A gente foi, na verdade, né, com esses diálogos, né? E aí com a conversa com todo mundo da equipe, que também está numa pesquisa mais aprofundada no meio das artes, a gente foi percebendo que o campo era maior, assim, né? É um campo que se expande de várias outras formas, né? Como um camarada nosso que está trabalhando com a gente com design, o Fravo, fez uma pesquisa com a memória gráfica das capas de disco, né? Do de Grude. Então, a gente vai ver que essa presença dele nas artes visuais não se dá só nas artes plásticas, né? Ele, junto com Kátia Mezel, né, nos anos 70, tinha uma Abracadabra, né, que era uma grande oficina de arte, né, com estudo de fotografia, né, com um espaço para serigrafia, várias experimentações gráficas, né, eles vinham fazendo, assim, que não se limitava só à pintura de óleo sobre tela, né. Então, foram grandes experimentadores no campo da literatura também, né, a gente, né, nessa época, hoje o que se conhece como livro de artista, Kátia e meu pai, Lula, fizeram muita coisa, né, fizeram uns livros incríveis aí, experimentando todas as possibilidades gráficas. Teve um dos livros que a proposta era essa, experimentar todas as possibilidades gráficas daquele tempo. Então, a gente percebe que ele teve uma influência importante, né, nas artes visuais. Quando a gente vai ver ali a capa de disco de outras pessoas, né, ele fez capa de disco de Alceu, fez capa de disco de Marconi Notaro, né, fez capa de disco de Flaviola. Então, tem essa inserção aí também. Além disso, né, nesses levantamentos que a gente fez, no campo das artes visuais, né, ele chega a cerca de, durante a vida toda, né, cerca de 10 exposições entre coletivas e individuais, sendo a primeira em 1979, né, em Juiz de Fora. Meus avós paternos, né, morreram quando meu pai ainda era muito jovem, assim, né, passando por adolescência. Então, desde então, ele passou a viver um pouco na casa de parentes, tios, tias, e aí, muito novo, adolescente, escolheu viver junto a amigos, na rua, como fosse. E acabou se casando super jovem, acho que o primeiro casamento dele com Kátia, ele estava com 18, e aí já se picaram para fazer uma lua de mel no meio da ditadura, em Amsterdã, em Marrocos. Então, assim, né, ele começou a buscar um referencial, assim, que
enfim, é interessante a gente imaginar que naquele mundo não tinha videoconferência, né? Tava sem internet, né? Assim, aumenta um pouco o leque de referencial, né? A partir da experiência, né? Quando essa pessoa vai para outro lugar e volta, né? Que muitas vezes a gente vê muito o movimento da ida, né? E não da volta para trazer, né? Alguma coisa. Então, eles fizeram mais de uma ida e volta dessa, foram lá catar referência, foram lá se inspirar, conhecer, trocar ideia, e aí foram encontrando, né, enfim, pontos de convergência no que eles estavam imaginando, sonhando, e no que o mundo estava passando, assim, né, que ele argumenta muito dessa virada psicodélica, assim, essa influência muito importante, assim, né, dessa experiência lisérgica e dessa mudança da concepção das artes, né? Ele falava que era uma espécie de uma nova renascença. Tem uma das entrevistas dele que a gente compartilhou com vocês. Inclusive, esse link eu acho que, na verdade, vai ser enviado ainda, que a gente fez um apanhado de referencial de cada webinário para, né, a gente compartilhar com todo mundo aí. E aí eu fiz um levantamento de vídeos, entrevistas, documentários, e tem algumas entrevistas transcritas também, 3 entrevistas dele, que são bem interessantes de ver. Ele fala ele enxerga a experiência psicodélica pós Timothy Leary ali como uma nova renascença para as artes, assim. Ele fala que começa a surgir novas coisas, né, quando se achava que tudo estava um pouco acabado, assim, e aí até numa entrevista que ele fala um pouco da experiência do Festival de Música Experimental que aconteceu em Nova Jerusalém, né, que tem quem chame de Woodstock e Cabra da Peste, foi um primeiro festival, assim, de música psicodélica, né? Acho que não sei se foi 74 ou 75, por aí. E aí ele vai trazer um pouco desse referencial, né, para o fazer artístico dele mesmo. Então, essa primeira exposição dele é em 79, e daí, depois de 79, foi quando ele mergulha um pouco na música, e aí passa por algumas adversidades, acho que muita gente aqui conhece, né, essa história do Pé Biru. O primeiro disco dele é o Sativa, na verdade, com Lailson de Holanda, um disco que teve uma tiragem mínima, né, essa produção toda era feita independente, junto ao Rosenblit. O Sativa fica entre os primeiros discos independentes de vinil, assim, do Brasil. E logo em seguida eles juntam uma galera e grava todo mundo junto, Paebiru, e acontece em seguida a cheia, né? E com a cheia vão se quase toda a produção, né? Sobra 300 exemplares, assim. E esse disco já cai muito no esquecimento, né? Ele vem ser resgatado, esse disco, com o advento da internet, né? Quando a Shadox, uma gravadora alemã, pirateia e começa a vender. Aí a galera sente que tem um apelo, assim, anos 2000, e aí consegue chegar nele, chegar em Lailson, Amster Bongo, uma gravadora inglesa, e faz um relançamento, e aí começa a ter um interesse na juventude, né, na nossa geração agora, assim, né, que vem buscando isso, assim, né, que a gente percebe essa retomada aí, né, que foi a retomada da Ave Sangria, né, representa muito desse interesse novo dessa juventude nessa movimentação artística dos anos 70 aqui em Pernambuco, né. E então, logo após, né, ele produz o Sattva, depois produz o Paebiru. A partir do Paebiru, eles lançam o selo Solar, né, que é um selo independente, que é nesse mesmo selo que eles produzem o disco do Marconi Notaro, no Sub-Reino dos Metazoários, Flaviola e o Bando do Sol, e aí segue essa produção aí que ficou conhecida por vários historiadores como o de Grude, né, nesse momento aí de uma produção independente psicodélica aqui em Pernambuco, nos anos 70. E por volta dos anos 80 ele vai para São Paulo, né? Ele grava um último disco aqui com a Rosenblit, que inclusive até o nome é em homenagem a Rosenblit, que é Rosa de Sangue. E quando ele vai para São Paulo, a Rosenblit não bota esse disco em circulação, e aí ele vai para São Paulo e lá assina com a gravadora Ariola, né, que tinha uma projeção nacional,
e grava o Gosto Novo da Vida. E aí nessa música nesse disco tem 2 a 3 músicas que se repetem, e daí a Rosenblit entra com um processo, e por conta do fonograma, que fazia parte do acervo da Rosenblit, no contrato que ele assinou, e aí a Rosenblit ganha a batalha judicial contra a Ariola, e aí depois de cerca de 20 a 30 mil discos vendidos, assim, quando começou a assinar turnê grande, ele tem que retirar todos os discos de loja, assim, do Brasil. E a Rosenblit também não bota para circular o Rosa de Sangue. Então, isso dá um baque muito grande nele, assim, né? A partir do que minha mãe fala, enfim, dos amigos da época, assim, né? Que eu tenho mais contato. O Maestro Lazzarini, que é um grande amigo dele, que fez os arranjos de grandes discos, assim. E aí isso foi já por volta do início dos anos 80, que aí é quando minha mãe e meu pai vão para São Paulo, né? Quando ele assina com a Ariola. E aí eu e minha irmã nasce lá em São Paulo, né, no Embu das Artes, acompanhando aí essa ida a São Paulo, né, que a gente vê até hoje, né, infelizmente, tem os dois lados, né, mas que no meio artístico pernambucano é recorrente, né, essa ida a São Paulo para, né, para estar aí gravando, produzindo, circulando. E aí acontece esse embate aí judicial que deixou ele muito mal, né? E aí ele dá uma volta com tudo também para as artes plásticas, né? Aí, tipo, a primeira exposição, assim, meio que catalogada dele é no Festival de Inverno de Juiz de Fora, que ele até chamou de Atípicos, é a primeira vez que ele chama de Atípicos, e 79. Ele só vem ter uma exposição catalogada novamente em 94, né? Foi um gap aí, assim, em nenhum desses momentos ele parou de produzir, que a gente tem acesso a várias obras desse momento, mas não aquela produção, né, contínua, né, já vinculada com circulação e tal. Aí já a partir de 94, aí ele tem 94 exposição individual em São Paulo, né, que foi o tema era Sonhos e Marinhas. Em 95, no Cabanga Yacht Club, sobre paisagens vistas do Cabanga. Em 96, na Galeria Luanartes, em Candeias. Aí, em 98, uma exposição coletiva pelo projeto Arte Até Você. E em 99, ele faz a Paisagens Pernambucanas, que ele tem um catálogo já mais bem trabalhado, assim. E ele chega a reproduzir essa exposição outras vezes. Essa foi no Centro de Convenções. Aí, em 2000, ele faz um individual no MUP, Museu Pernambuco Integrado, que é um museu que ele cria, né, junto com outros artistas de Jaboatão. Inicialmente foi logo na inauguração daquele shopping Guararapes. Eles conseguiram 3 salas lá, e aí começaram a curadoria e uma sequência de exposições. Aí ele faz essa exposição no MUP, aí em seguida faz outra exposição no MUP sobre as paisagens de Carneiros. No outro ano, em 2002, aí daí então, só tirando 97, de 94 a 2004, 94 a 2004, ele faz exposição todos os anos, exceto em 97, que a gente tem catalogado. E aí a última exposição, que é depois de 2004, foi quando ele teve os câncer na garganta e tal, aí foi um período de tratamento, de cuidado, né? E aí em 2007 ele faz a última exposição, né, que foi uma exposição individual na Galeria Arte Plural, que foi o Sexo das Plantas, que aí ele caracteriza como essa conclusão dessa fase dele do Atípicos, que ele apresenta como algo que atravessa toda a produção dele de artes visuais, né? Eu vou até colocar aqui, deixa eu compartilhar com vocês, aí tu me confirma, Carona, se já entrou. Um trechinho aqui de 3 minutos que ele sintetiza um pouco o que é o Atípicos para ele, e a gente continua aqui. Peraí. Então, eu acho que tu precisa me autorizar, Joana. Certo. Será? Eu Ele te autorizo. Tá.
Deixa eu escolher a janela. Como é que eu te faço? Pra te autorizar. Acho que é tornar anfitrião, algo assim. Ai, Tornar administrador. vou Clique em tentar. cima de mim. Tá. Eu- Não, se Clicar não, em não cima tem de problema, você. não. Eu passo o link para vocês. Ah, pera. Clicar numa... Fixar a tela, não, né? Cliquei em cima de você. Não Eu aconteceu acho nada. que o Google Meet não tem isso. Não tem, né? Não tem. Você consegue, sim, compartilhar, Nemo. Você tem que compartilhar a tela, Nemo. Estou compartilhando. Ele aparece aqui, não é possível. Você precisa conceder as permissões. Ah, mas Com você. Passa para a Joana, vê se ela compartilha. Pronto. Perfeito, mais fácil. Aí a gente coloca em seguida, quando der. Vou te passar no WhatsApp, tá, Joana? Rapidinho. Não sei se está aberto, teu. Coloco aqui para vocês também no chat. É a partir dos 50 segundos. Mas, assim, basicamente o que eu queria compartilhar com vocês é porque, enfim, né, nunca é igual ele falando do que eu falar, né? Mas ele coloca isso, né? Que o Atípicos é uma expressão, né, artística dele desde o início da sua produção. E é bem interessante que ele, né, recorta ele em algumas partes, assim, mas basicamente ele entende os atípicos assim como uma junção, né, de órgãos sexuais masculinos, femininos e com as plantas, né? Então, a primeira série que ele faz é o Atípico, né, que é Olhos sobre Tela. Na minha família tem algumas, tem 4 ainda dessa. A gente vai estar buscando mais. E aí, durante toda a vida dele, partes do Atípicos vão surgindo, né? Aí, por exemplo, teve a exposição Vulvares, que ele fez, Vulvares foi em 2004, né? Que ele coloca como uma ramificação do Atípicos também. Aí, depois, em 2002, na exposição coletiva na Casa Cor, Pernambuco, ele fez a Coisas que se Amam também, que era uma ramificação do Atípicos, assim, sempre com essa pegada um pouco sexualizada com as plantas, assim. E antes disso, ele fez também Organismos de uma Natureza Inexistente, que também foi outra série influenciada por esse conceito do Atípicos que ele criou. E, por fim, que ele colocou como uma exposição final e sintetizadora do Atípicos, foi a exposição do Sexo das Plantas, que ele fez, assim, ele começou a pintar ela quando estava, né, no tratamento, pós a cirurgia do câncer, e aí ele foi muito dolorido, né, inclusive foi algo que influenciou na morte dele, assim, né, depois de anos, e ele precisou tomar muita morfina, né, para atenuar a dor. E aí ele dizia que a morfina dava enfim, um olhar mais detalhado para ele, assim, das coisas. Aí ele pegou uns lápis dermatográficos, que eram lápis usados para processos cirúrgicos, e começou a desenhar com esses lápis dermatográficos, assim, mas desenhos bem mais detalhistas e tal, desenhando umas orquídeas. E aí ele foi criando todo esse conceito e essa exposição. Ó, vamos escutar aí só até 3 minutos e 50, viu, cara? Sem som o teu, vice Caruna. Som aqui, né? Pronto, vou voltar lá. Aí bota a tela cheia, que fica melhor pra gente ver também. Eita, ficou baixinho o teu, cara.
Eu acho que qualquer coisa, se não pegar, a gente continua, gente. Pela situação, me fez ter Melhorou. filmes eróticos maravilhosos. Entendeu? E eu consegui, então, tentar retratar o prazer. Fechasse o mic, Caruna. Isso. Caruna, acho que é por conta do teu fone de ouvido. A gente não tá escutando, não. Mas a gente pode continuar, gente. Eu compartilho com vocês esse link aí. Vou dar continuidade, tá? Mas então, aí é interessante, inclusive todo esse documentário que o pessoal da Jacaré fez, né? Quem puder assistir, lá no material eu coloquei uma lista de links. Foi no ano que ele faleceu, fizeram um especial toda a música. Ele é dividido em 3 partes, bem completo, assim. E aí tem muita coisa legal, assim, muito relato em primeira mão, assim, Roger e eles eram muito amigos, assim, né? Desde da época da soparia, tocou muito. O Lula Cortes e Má Companhia começou muito dessa amizade mesmo, de frequentar a soparia e tocar junto. E então o Roger tem muito material bom. E aí esse doutor da música pega vários materiais de acervo pessoal de Roger e aí vale a pena assistir quem tiver interesse. Mas, pois bem, lá é um recortezinho onde ele fala um pouco das artes plásticas, né? E de como esse Atípicos atravessa toda essa produção pictórica dele, né? Durante toda a vida e toda a relação dele com as artes visuais. E aí, além disso, né? Em paralelo, na verdade, ele também produziu diversos livros, né? Assim, na área da literatura, né? Nos anos 70, ele produziu o livro das transformações, o Raro Corp, o Bom Era Meu Irmão, Ele Morreu, Eu Não, o Hábito ou Vício. E aí, já para os anos 2000, ele produz o Amor em Preto e Branco, e o último que ele produziu foi o Lobo e a Lagoa, que ele chamava de um conto de fadas para adultos, onde nesse livro ele faz, né, toda os desenhos em aquarela, todas as ilustrações do livro, e também faz toda a audiodescrição do livro, assim, narrada por ele mesmo, com toda uma sonoplastia, efeitos sonoros. Ele falava que não era um livro, era uma obra de arte. Eu juntava, né, vários recursos, que ele sempre gostou de brincar com isso. Aí, inclusive, tem outro vídeo lá nesse link, que é ele no programa Boca Maldita, falando sobre literatura, que é bem legal, assim, falava que a coisa preferida que ele fazia era escrever, né? Mas, na verdade, a gente, nesses anos aí de pesquisa, a gente vê que ele tinha um fazer artístico muito sinestésico, assim, né? Que ele resumia basicamente em eu toco o que eu pinto o que eu escrevo e eu escrevo o que eu toco. Então, tudo se atravessava, assim, né? Ele não estava só escrevendo, ele não estava só vivendo da pintura, não estava só vivendo da literatura. Ele dizia que era uma pessoa hiperativa, né? Quando não caracterizavam ser hiperativo como doença, né? Achavam uma grande qualidade, assim. Eu sou hiperativo, não paro de fazer as coisas e vou produzindo para onde a mente vai levando e é produzindo. Então, teve uma produção muito vasta. E aí a gente está nessa pegada. E além desses livros já publicados, né, ele deixou 2 livros a ponto de publicação que a gente está trabalhando em tentar trazer aí através da rede Lula Cortex. Tem um romance que é A Casa da Praia e também... Eita, caí. Voltei. A Casa da Praia e No Jardim do Éden.
São 2 livros aí que a gente está trabalhando para publicação e um que sai ainda em março. Para quem tiver interesse, vai sair no nosso site em breve o e-book No Caminho da Montanha do Sol, que é o texto que é presente no encarte do Paebiru, né? É um texto assim, que relata alguns caracterizam tipo manifesto da época, assim, né? Tem uma poética bem que resume bem assim o que se estava vivendo, né, no contexto da produção desse disco. Então a gente deve estar lançando ele aí em março, um e-book com esse material todo, né? E aí, em paralelo, né, essas exposições todas que eu falei, os livros e os discos, né? Aí, em toda a vida, né, ele produz o Sátiva em 72, Paebiru em 75, né? Aí produz o Nordeste Repente Canção em 75, o Bom Shankar Bolenage em 88, o Rosa de Sangue em 80 e o Gosto Novo da Vida em 81, que foi o que eu disse que teve aquele problema da disputa judicial, né, por conta dos fonogramas que se duplicaram. O Lula Cortes e Má Companhia em 97, o Lula Cortes e Má Companhia A Vida Não é Sopa em 2008, e ele estava em processo de estúdio, de gravação do Tarja Preta, que junto com a Má Companhia também, que é um disco que a gente está em diálogo com o pessoal da Má Companhia, para tentar lançar pelo menos o EP das músicas que a gente conseguiu resgatar, assim, né? O plano mirabolante dele era um disco triplo, com 36 músicas. Ele disse que ia ser um tratado sociológico em rock and roll. Aí, só que foram gravados 4 a 5 músicas. A Idade da Pedra Bubônica, né? Uma música assim que fala desse fenômeno aí do crack e tudo. Uma Tarja Preta, falando dos remédios Tarja Preta, As Máquinas, uma música bem ficção científica, assim, falando das máquinas, do celular e tal. Tá, ele tava com a visão bem à frente, assim, né? Tipo, olhando para o que estava vivendo, imaginando várias coisas que a gente tá vivendo aí. Então, aí, essa é outra coisa que a gente ficou nessa missão de trazer, né? Nesse processo de pesquisa e resgate da memória dele, dessa produção dele, que ficou aí para a gente colocar no mundo. E aí, por que, né, que eu falo, digo e repito de colocar no mundo, assim, do que eu falei logo no início, dessa questão da invisibilização, que ele falava muito. Aí eu peguei um trechozinho aqui, de uma entrevista dele, que eu vou ler para vocês, que ele fala um pouco de como ele se sentia nesse meio artístico em Pernambuco, né? E, enfim, né? Como ele via bastante dificuldade, assim, nesse fazer arte por aqui. Então, esse é um texto que foi resultado de um TCC, né? A entrevista é de 2004, se eu não me engano, ou é 2004 ou 2005. E ela faz uma série de perguntas, né, não só para ele, mas como para várias pessoas que participaram dessa mesma cena aí. Foram 2 garotas que fizeram essa pesquisa, entrevistaram Zé da Flauta, Marco Polo, Laílson, uma galera, assim, com uma entrevista estruturada, assim, que trouxe várias coisas legais. E daí é quando ela está perguntando sobre esse fazer arte dele, aí ele fala, né? Só um momentinho. Pronto, ele fala: eles não estão interessados em saber quem foi Lula Cortes, porque Lula Cortes é maluco. Eu vou derrubar Lula Cortes porque ele é um velho e tá muito doido, entre aspas. Tem sempre esse negócio. Eu sempre fui doido na minha vida. Agora sempre trabalhei pra caramba. Tenho 12 discos feitos, 10 livros publicados, prêmios de artes gráficas internacionais, 2.000 telas catalogadas. Faço exposição, publico livro, faço um disco todo ano. Compus e gravei para todo o quadro da música brasileira. Só aqui em Pernambuco é que eu não valho nada. Eu saio daqui para São Paulo e sou tratado como artista. Saio daqui para Portugal uma vez por ano e vou pintar. Aqui eles não me põem nas exposições porque eu sou músico. E não me chamam para os festivais de música porque eu sou pintor. É uma forma de me evitar. Aqui é a única terra onde pintor não pinta quadro, arquiteto não arquiteta porra nenhuma.
Então, ele fala e refala disso, assim, né? Essa sensação é muito presente nele, assim, de uma deslegitimação do que ele produzia, né? E quando começaram a legitimar novamente, que voltou, né, o Paebiru e tal, por conta de MP3, de internet, e aí ele achou massa, mas em entrevistas ele fala, isso já passou, galera, isso foi nos anos 70, e desde lá até aqui eu não parei de fazer nada, me pergunta o que é que eu tô fazendo agora, tô gravando um disco agora com a Má Companhia, tô tal, não quero ficar vivendo de passado, sabe? E porque a vida dele sempre foi muito ativa, muito, né, presente à arte, né? Então, é um pouco querer valorizar esse fazer artístico dele, assim, né? Que me motiva mais e mais, né? De estar trazendo aí para o mundo, facilitando essa obra dele circular, né? Isso tudo que ele fez, ter uma valorização aqui mesmo em Pernambuco, que a gente percebe hoje na juventude daqui uma referência nele, né? O pessoal lá em Candeias quer batizar a peixaria de Peixaria Lula Cortes, né? Você anda lá, a galera conhece, fizeram escultura dele na beira da praia, e, enfim, existe né, um legado, uma imagem, assim, que é importante valorizar, e principalmente nesse atual momento de avanço de fascismo que a gente vive, assim, né? A gente precisa lembrar que, tipo, isso tudo que ele fez e quando ele bombou essa grande pulsação de arte dele foi em meio à repressão da ditadura, assim, né? Tipo, foi preso diversas vezes, né? Tipo, o Sátiva, a escolha, uma das escolhas de não colocar a letra de Alegro Piradíssimo foi não ter que passar pela censura. Agora, Lailson está tentando relançar o Sátiva com 3 letras de música que eles não colocaram em 72 porque não queriam passar pelo crivo da censura, né? Então, assim, batidas foram inúmeras, né? Uma época compraram um sítio, foram para o sítio, aí tem relatos de Fred Mezel, de outras pessoas da rede deles, assim, né? Tipo, enquadramentos absurdos da polícia acusando tudo, tem arma, tem isso, e não achavam nada, no máximo achavam um cogumelo ou maconha, alguma coisa assim, mas, tipo, né, não encontrava, eles não tinham feito essa opção de resistir por aí, né, eles tinham feito a opção de resistir a partir de fazer arte, de fazer uma produção independente e autônoma, assim. Então, acho que isso precisa ser valorizado, né, assim, a gente perceber que mesmo num contexto adverso, político, a gente tem uma potência criativa que precisa ser articulada, né, que a gente precisa construir caminhos de criar, e para mim o que se mostra muito é que eles criaram isso a partir da coletividade, né? Foi muito de um fazer coletivo, né, cooperado. O Paebiru, assim, é um resumo da cena da época, assim. Eles dizem que fizeram questão de chamar todo mundo que eles estavam fazendo coisas juntos, assim. Então, é diferente depois para onde vai cada carreira, cada pessoa, né? Onde caminha mais para um fazer artístico de uma persona, assim, né? E não de um grupo, de uma coletividade, né? Então, eu acho importante esse caminho, né? De valorizar uma produção contra-hegemônica mesmo em momentos enfim, de repressão, de dura repressão. A gente não tem como pensar em baixar a guarda ou que isso vai limitar qualquer veia artística. Vai limitar, vai criar, né, barreiras, assim, né, adversidades, mas eu acho que é um exemplo forte que a gente tem aqui da terra da gente, que precisa ser valorizado, assim, né, de que é possível, né, se organizar, fazer o que se acredita, né, ninguém acreditava neles fazendo um vinil independente, ninguém fazia um vinil, não tinha dinheiro para fazer vinil. O vinil o Sátiva, Lailson tinha juntado dinheiro por anos da família, mesada, tinha, sei lá, 18 anos, e ia viajar para os Estados Unidos para morar lá, porque o pai, enfim, tinha condições e tudo, ele pegou todo o dinheiro e pagou no estúdio para gravar o disco, sabe? Não era fácil, assim, também, né? E o pessoal não acreditava. O que ele fala nessa mesma entrevista sobre o Paebiru, assim, ele fala que quando se perdeu as obras todas na enchente, ninguém nem ligava, porque ninguém achava que aquilo tinha algum valor cultural, né? E hoje em dia, a Rosenblit, assim,
vendeu todos esses fonogramas para Mr. Bongo, um gravador internacional que lançou coletâneas internacionais, Pernambuco psicodélico e tal, reuniu várias coisas, mas na época não havia essa valorização do que estava sendo feito, né? Era sempre o taxado de doido, né? Era os doidos fazendo arte aí, e aí hoje a gente tem esse resultado, né? Que aí, enfim, é por aí, né, que a gente quer trazer esse olhar, assim, né? E, enfim, o que é que isso pode trazer de inspiração, né? O que é que isso pode, enfim, trazer de força para o que a gente vive hoje, né? Como é que isso dialoga com o que a gente vive hoje, com as referências artísticas, culturais que a gente tem hoje, né? Tornar isso mais presente. E, para isso, né, uma das estratégias da gente vai ser criar esse site do lulacortes.org, provavelmente, onde a rede Lula Cortex vai estar alimentando esse site e a gente vai estar possibilitando ações em rede mesmo, para fazer com que essa memória fique viva. Uma delas vai ser um mapeamento coletivo que a gente vai deixar funcionando, né, para quem conhece, para quem tem obras dele, possam entrar em contato com a rede, para que a gente possa, né, enfim, possa registrar isso, criar um acervo que traduza um pouco do que foi essa pessoa, do que ela criou, e para todo mundo que gosta, que tem uma relação, né, que tem um interesse, possa acessar também, né, e poder acessar todas essas facetas, assim, dele, que não foi só com a música, né, e a gente poder mergulhar mais ainda no campo da literatura e das artes visuais. Pois bem, eu acho que é isso. A Caruna abriu aí para as perguntas. Eu funciono melhor conversando do que falando assim, seguidamente. Então, acho que é isso. Quem puder aí, quiser compartilhar, vamos Nemo, embora. obrigada pela tua apresentação. Algumas pessoas levantaram a mão, mas já faz algum tempo. Eu não sei se está dando retorno na minha fala. Eu escuto um pouco aqui. Enfim. Tá ok, deixa eu fechar o meu. Certo. Bom, o chat está aberto para perguntas, então 2 pessoas levantaram a mão. Não sei se elas haviam levantado. Agora só tem a Razi Silva. Não sei se haviam levantado a mão para se inscrever para perguntas. Mas agora é a hora das perguntas. Então, Nemo estava fazendo a apresentação aqui, e aí a gente estava aqui, acho que a equipe de pesquisa do Projeto Atípicos, que está aqui presente, acho que a gente estava, assim, só pensando e borbulhando, assim, com reflexões e informações também, assim, foi uma apresentação panorâmica que ele conseguiu fechar, trazendo reflexões importantíssimas para a gente pensar a obra do Lula Cortes, e inclusive para a gente pensar o nosso projeto de pesquisa, que nos traz a estar aqui hoje reunidos, que é o Atípicos, né? Eu acho que é um projeto que está sendo desenvolvido, como ele falou, no momento em que o Brasil também vive fortes, enfim, atentados e fascistas, etc. E eu acho que o modos de produção de arte, modos de produção de conhecimento do período do Lula Cortes e hoje são bastante diferentes, né? Eu acho que na fala dele, eu até fiquei com vontade de provocar que ele contasse um pouco como o Lula Cortes pintava, como eram as inquietações dele para fazer os quadros, os temas que ele gostava bastante de retratar e de pintar. Essas informações também são muito legais para a gente se aproximar mais desse fazer artístico do Lula Cortes. Mas antes eu queria fazer uma coisa que eu não fiz no começo, enquanto as pessoas estão se organizando aí para fazer as perguntas, que é falar um pouquinho mais sobre o Projeto Atípicos, apresentando aqui a nossa equipe de pesquisa. Antes eu quero agradecer a Joana Dark Souza Lima, que é a nossa coordenadora de pesquisa, e que foi quem
organizou e articulou esse webinário, esse conjunto de webinários. Então, Joana tem, assim, uma instiga e também uma força, e, enfim, bem admiráveis. Eu estava até pensando, né, que aquela coisa, quando a gente crescer, a gente quer ser igual a Joana. Mariana Hatz também está aqui presente no webinário, ela também é uma das pesquisadoras da equipe de pesquisa. Eu sou Karuna, né, como eu falei no começo, para quem não me conhece, e também faço parte da equipe de pesquisa e sou também produtora do Projeto Atípicos. Então, eu estou com o Nemo e Bruna Mascaro, que está aqui com a gente, e que também é da equipe, mas não de pesquisa, da equipe de comunicação e de produção do Projeto Atípicos. A gente está desde o início juntos, né, elaborando o projeto. E Marcela, que também é da equipe de comunicação do projeto, Marcela Lins, e que vai, inclusive, fazer a apresentação de um dos webinários. Eu acredito que todas e todos e todos que estão aqui viram a divulgação e estão a par aí da programação dos próximos encontros, mas vou só resgatar aqui para que vocês fiquem com gostinho e já se programem rapidamente, certo? Mas só dizendo, assim, quem tiver interesse em fazer perguntas, pode se inscrever aqui no chat ou deixar a sua pergunta. Karuna, eu acho que tem uma questão ou duas no chat. Dá uma olhada, por favor. Sim, tem uma aqui de alguém que eu não sei, não tenho o nome. Bom, só vejo essa. Só vejo essa pergunta, que é 1567 MIP. Eu não sei quem é, mas se a pessoa... Enfim, a pergunta dele eu vou ler aqui, certo? Nemo, que é se você poderia falar sobre esses dois discos, A Mística do Dinheiro e O Pirata, que está na Wikipédia de Lula e nunca foram lançados. Massa. Certo? Fala aí. Ótima pergunta, 1567MYP. Depois diz aí quem é esse codinome. Então, essa é uma história louca. Né? Na verdade, é uma dúvida de se são o mesmo disco, que não chegou-se a pensar o nome, ou se eram discos diferentes. Mas, em resumo, qual foi o rolê? Esse disco já foi em São Paulo, foi após a treta que rolou entre o Gosto Novo da Vida, entre a Ariola e a Rosenblit. Então, ficou bem frustrado um tempo e tal. E aí quem me contou essa história, inclusive, foi Lazzarini, Maestro Lazzarini, que ele fez o arranjo dessas músicas, desse disco. Ele foi o produtor musical desse disco. Ele chama como A Mística do Dinheiro, e ele acredita que colocaram o Pirata, porque o Pirata era uma das músicas chave desse disco. E esse disco foi gravado nos estúdios da Transamérica de São Paulo, num momento onde ele ficou sem produtora, porque ele tinha rompido com a Ariola e com a Rosenblit, e ficou um pouco a devaneio, assim, de como fazer a produção do disco. E aí ele encontrou com um cara aqui em Recife, amigo de amigos e tal, e esse cara jovem, acho que não tinha nem 30 anos na época, se apaixonou pela produção artística dele e disse que, assim, que ele só não estava rolando as coisas porque ele não tinha ninguém para produzir ele, que precisava ter alguém para produzir ele. E esse cara tinha grana na época, assim, ele era de uma família de grana e tal. E aí esse cara optou por produzir ele, disse que ia investir, ia gravar o disco, pagou a primeira parte lá para a gravação do disco na Transamérica e tal, e se mudou com a esposa, foi para São Paulo para encontrar com ele. E ele começou as horas de estúdio, gravou. Aí, segundo Lazzarini, as músicas foram todas gravadas do disco, não chegaram a ser finalizadas assim. Só que, no caminho, esse cara, quando chegou na Grande São Paulo, ele foi de carro,
de Recife para lá. Quando chegou na Grande São Paulo, ele sofreu um acidente e faleceu. E na época, né, assim, comunicação era muito mais difícil, assim. E foi um mega acidente, assim, fatalzão, o carro pegou fogo, não conseguiram identificar corpo e tal. E meu pai começou a ficar numa agonia, assim, que ele tinha marcado de chegar para finalizar o disco. E o cara nunca chegava, nunca chegava, nunca chegava, uma semana, 2 semanas. E aí, depois de uns 15 dias, conseguiram identificar o corpo dele e esse cara faleceu, assim, tipo, não chegou lá, isso desencadeou um processo depressivo grande do meu pai nessa época, de frustração com a música, né? Enfim, é um pouco uma sequência de lapada, né? Assim, você pega uma enchente de 75, leva teu disco todo. Aí tu chega quando grava, faz uma coisa, grava com a Ariola, começa a sair os discos, a Rosenblit bota na justiça e tira o disco todo de circulação nacional. Aí quando grava um novo disco, chega, o cara morre, velho, e o disco não vai para frente e essas fitas se perderam. O estúdio da Transamérica, ele fechou. Então, Lazzarini não teve contato, estava ano passado com ele. Inclusive, a gente está até com uma parceria com o nosso camarada, né, que a gente vai fazer uma nova pesquisa aí com o Fucultura, que é no campo da música. São várias as trilhas, e um dos pesquisadores que está com a gente é o Bento Araújo, que é um geninho dos vinis da década de 70, assim, ele é muito apaixonado pela produção do meu pai, assim, e ele está até tentando colocar lá um projeto no Sesc, que são dos discos impossíveis de serem executados. Ele já tem uma seleção de alguns discos, e é um podcast que ele fala sobre um disco que é impossível de ser executado, assim, né? E aí a gente estava fazendo um resgate dessa história, né? Que é um disco, assim, que ele vem com várias questões junto dele, assim, né? Que não rolou, assim, aí foi um momento difícil, assim. Depois disso, ele conseguiu gravar um outro disco que foi com Jarbas Maris, que foi o Bom Shankar Bolenage, que foi graças a Cristina Lundgren, né? Cristina Lundgren, né? Assim, a família Lundgren, Cristina e Anitta, especialmente, são duas mulheres que, enfim, destoam um pouco da família Lundgren, né, com outro rolê, outra pegada, e elas, né, tinham a vida, Cristina tinha uma casa em Candeias aí, né, então era um centro da galera, e a Anitta tinha a casa pro lado de Paulista, então juntava muita gente. A Anitta tem uma coleção de obras do meu pai que está em São Paulo, de cerca de 50 quadros, né, então elas sempre estimularam muito, assim, via um grande artista nele, e vinha de uma família, assim, que aí ela em alguns momentos assumiu uma postura de mecenas, assim, de investir na obra dele. Então, o Bom Shankar Bolenage, ela pagou o disco todo, assim. Ele e Jarbas Maris, um disco lindo, assim. Aí tem até uma das músicas, Ode a Cristina. Né, assim, dá um... E aí, vem daí, né, essa história aí desse disco, que aí ninguém sabe se é o mesmo, mas o arranjador, né, do disco chama da mística a mística do dinheiro. Só que é uma história meio nebulosa, é isso. Dizendo, não sabe se é a mística do dinheiro por conta dessa onda desse cara, porque além de tudo do cara ter morrido carbonizado, o cara tinha vendido tudo que tinha em Recife. O cara trabalhava vendendo ouro, assim. O cara queria virar produtor cultural do nada, vendeu tudo, o carro pegou fogo, ele morreu e queimou tudo, assim. Tipo, queimou todas as economias dele, tudo. Aí tem uma galera que chamava da mística do dinheiro por conta disso também. Então é uma história meio nebulosa, assim. Ninguém sabe exatamente qual é o nome, mas sabe que foi um disco que foi gravado nos estúdios da Transamérica. A gente tem um contato com o maestro que fez os arranjos todos. E é isso um pouco a história desse disco louco. Vocês têm alguma coisa mais? Massa. Nemo, eu sim, coloquei tua aqui. pergunta, cara. Coloquei aqui a minha pergunta no chat para seguir o grupo. E aí Show é para de você bola. falar. Então,
Tu perguntou um pouco, né, sobre esse fazer artístico dele, né, o tema dos quadros e tal. Então, um tema muito, muito, muito presente, além dessas plantas dos atípicos que passaram por toda a produção dele, ele sempre gostou muito de paisagens, ele tem 3 exposições de paisagens nordestinas, uma grande coleção de paisagens de carneiros, tinha uma relação com o pessoal em Carneiros, então ele pintou muito quadro em Carneiros e muito quadro em Sanharó. Inclusive, dessa época dos quadros de Sanharó, tem um livro também que eu esqueci de falar para vocês, que está a ponto de ser publicado também, que é a Aparição. Até eu brinco com um amigo que é editor, a gente lendo ele, é uma espécie de Castanheda do Nordeste, assim. Tem uma experiência psicodélica com trombeta, é um livro bem místico, assim, tem uns padre louco, tem umas pedras pintadas, fala do Chucurô, de umas pedras encantadas. É um livro bem bonito, assim, que boa parte dele se passa em Sanharó também. Então, a coisa das paisagens sempre atravessou esse fazer dele artístico. E o mar também, né? Então, ele tem uma série também, assim, de tempestades, assim, que lembram umas tempestades de Turner, assim, sabe? Umas coisas, assim, um mar revolto, assim, farol, né? Muitos faróis, retratação de barco de pesca, tipos de peixe. Então, tinham fases, né? Mas ele ficou muito tempo morando ali, onde ele chamava do Triângulo das Bermudas, né? Que era Piedade, Candeias e Barra de Jangada. Ficava se mudando entre esses 3 lugares, sempre teve a relação muito forte com os pescadores, né? Com a colônia de pescador, saía para pescar junto e tal. Então, tem o mar mega presente na produção dele, né? As paisagens também dos locais onde ele teve uma rede de afeto, uma relação de amigos ou amigas que hospedavam ele, principalmente em alguns momentos de dificuldade também e tal. Os refúgios dele, onde ele tinha esses refúgios, ele pintava muito essas paisagens. E os atípicos, assim, eu vejo esses 3 assim, muito presentes. Ao mesmo tempo, teve 2 épocas, os signos, né? Os signos do zodíaco. Durante a ditadura, ele lançou uma coleção dos signos do zodíaco. E nos anos 2000 também ele lançou uma nova coleção dos signos do zodíaco, onde ele faz, né? Ele retrata todos os signos. E aí vem uma pegadinha que a gente não sabe, né? Eu agora tenho esse cuidado de até onde vai, uma influência, não sei, uma coisinha com o surrealismo, né? Que é algo que assim sempre atraiu muito ele, assim, né? Sempre teve, sabe, livro de Dalí em casa, né? Essa relação do onírico, sempre foi muito presente esse onírico do sonho, né? Tinha inclusive vários quadros com temas de sonhos. Tem um quadro que é um rosto da minha irmã que ele sonhou antes dela nascer, assim, os olhos azuis igualzinho, assim. Tipo, o tema dos sonhos era muito presente. E aí teve esse encontro nessas idas para a Europa que ele teve aí no primeiro casamento com Kátia. Aí tem essa história lendária dele ir conhecer Salvador Dalí, né, de ter muito interesse nisso. E estava na Espanha, e aí da Espanha foi para Girona, né, e ficou lá esperando Dalí, assim, né, na época, assim, que Dalí já, né, era uma casa gigante, né, Dalí, assim, final de vida, Dalí era, sei lá, um duque de negócio, assim, ele tinha, né, várias coisas, várias pessoas trabalhando para ele, mega obras. Então ele chegou lá e a galera fez, quero falar com o Dalí. A galera fez, sim, todo mundo quer falar com o Dalí aqui, né? Assim, aí ele pegou e deu um bocado de pintura dele, deu pro cara e mandou levar para Dalí e ficou lá sentado no lugar, meio com a praça, esperando, até que chamaram ele. E aí ele conheceu, passou um tempo lá, né, conhecendo as instalações e tudo. E aí ele falava brincando, mas brincando de verdade, que assim, o grande aprendizado dele com Dalí foi limpar os pincéis. Né? Tipo, ele dizia que quando ele aprendeu a limpar os pincéis, aí eles agora eu sou artista plástico, né? Tipo, mistura a terebentina aqui, limpo o pincel, acabo de pintar, organizo tudo, misturo as cores e tal.
Aí ele falava bem, com a referência dele bem surreal. Podia falar tanta coisa que aprendeu, né? Mas aí disse que aprendeu a limpar os pincéis. Aí acho que essa presença é forte também, Caruna. Não sei, assim, é difícil, né? Quem sou eu para dizer que isso é surrealismo, né? Mas a gente vê, tem vários quadros, assim, que são absurdos, assim, né? Tipo, uma maçã que virou uma cadeira que virou um relógio derretendo. Aí você, porra, isso não é surrealismo, velho? Tipo, assim, é um, é um referencial que, né, tá presente na mente dele, né? Assim, né? Tipo, não é mas ele bebeu dessa fonte, ele trouxe essa influência que ele teve para o fazer dele também, né? Teve uma coisa que você falou, Nemo, agora, que, né, ele deu muitos quadros para se encontrar com Salvador Dalí, e ele fazia muito isso, né? Ele dava muitos quadros, ele trocava muitos quadros, e daí por isso também a gente está desenvolvendo essa pesquisa que é um mapeamento dessas obras dele que estão espalhadas assim por aí, justamente porque ele tinha essa prática, né, levado por motivos diversos, de dar os seus quadros. Tem uma pergunta aqui, Nemo, do Pedro Assis, se você possui algum exemplar do Raro Corp e do livro Bom Era Meu Irmão, Ele Morreu e Eu Não. Tenho não, Pedro. Gostaria muito. Eu acho que Kátia tem. Não tenho certeza de qual dos dois. Eu acho que o Bom Era Meu Irmão, ele morreu e eu não. O Raro Corp, eu acho que não. Se eu não me engano, o Raro Corp, que é procurar de trás para frente, né? Eu não sei se é esse ou era o Bom Era... No vídeo lá que eu botei na lista do Boca Maldita, ele especifica qual era. É um dos dois, que é um livro, na época que eles fizeram, um livro de poemas, ficava numa caixa, todas as folhas soltas com uma mola dentro. Aí quando você abria o livro, todas as folhas pulavam, e você tinha que organizar o livro à sua forma. Ele dizia que cada um tinha um livro diferente, assim, né? Voltava com seu exemplar. Mas esses daí eram tiragens bem pequenas e experimentais, assim, né? Que eles faziam lá na Abracadabra. O Fernando Alvim levantou a mão. Eu não sei se ele quer fazer a pergunta ou se ele quer... Não sei se foi por engano que ele levantou a mão. Você quer falar? Acho que ele quer fazer. Ele falou aqui se pode ser feita verbalmente. Então, pode ser. Pergunta, Fernando. Então, pessoal, valeu aí. Nemo, primeiramente, é grato pela fala, muito legal. Me lembrou o momento que a gente estava conversando bastante e, e as leituras que eu fiz para a pesquisa. E uma coisa que eu quero perguntar é exatamente assim, Nemo. Tu que está mais assim, já debutado aí a respeito da obra do teu pai e tal, como que tu vê essa questão da produção dele nessas três plataformas de criação, né? No caso, a música, né? A literatura e as artes plásticas, né? Pensando que, por exemplo, a pintura, eu não conheço muito, mas você falou agora de uma relação com escritores românticos, né? Quando fala dos mares, né? Lembra pinturas românticas, né? E ao mesmo tempo o surrealismo, né? Então você vê que tem uma variedade grande assim de criação, né? E mesmo de temas dentro disso. Na literatura eu tenho, pelo pouco que eu já tive a oportunidade de conhecer e ler, né, o material de Lula, eu vejo que tem influência também o romantismo, por exemplo, Lobo e a Lagoa é assim que realmente tem uma potência aqui, me lembrou já de cara algumas obras do Hoffmann, né, e me marcou bastante, porque eu adoro Hoffmann, e ao mesmo tempo você vê outras tendências, assim, outras temáticas e outras escolas, né? Então, assim, como que tu vê esse processo criativo do teu pai, assim, dentro de uma perspectiva? Existe algo que você possa identificar como uma linearidade, uma imaginação simbólica, assim, que pode todas as três instâncias criativas, seja na literatura, seja na arte, ou seja na música?
Massa, Fernando. Então, cara, eu acho que não tem uma linearidade, não. Assim, do que eu acompanho, do que eu pesquiso, né, do que eu tenho acesso, tem tudo menos linearidade. Eu vejo mais como um caos organizado ali, né, que vai trazendo quem ele é, essa mistura, sei lá, esse hibridismo de pegando uma coisa, misturando com outra. Tipo, ele falou numa das entrevistas que eu tenho de literatura, ele disse: o último livro que eu estou escrevendo, não lembro o tema agora, assim, mas o título, desculpa. Mas o livro que ele estava escrevendo era escrever poesias numa pipa e sair empinando ela e cortar ela para ela sair voando, sabe? Tipo, é, tem uma coisa muito do imaginário dele, de um fazer arte como um fazer cotidiano, assim, também, sabe? E às vezes ele tava lá, fazia uma pipa com o resto de papel seda, de papel manteiga, escrevia uma poesia, fazia um desenho e dava para alguém. Do nada, pintava numa camisa. Aí conseguia carvão, aí fazia uma tela só de carvão, aí tava com aquarela. Nem nas escolhas das técnicas, pensando as artes visuais, não tinham a linearidade de técnica. Aí pensando a música, não, assim, né? Você pode tentar pegar rock e tentar fazer um grande grupo, mas não, assim, você vê a influência que o Pai Biru tem, sei lá, tem tudo ali no meio, sabe? Tem maracatu, tem alfaia, né? Enfim, tem canto para Iemanjá, aí tem forró, aí tem um frevo, aí tem uma guitarra e tal. Aí você pô, aí vê o Sati, vai ter música oriental, tem uma indiana cantando. É muito misturado mesmo, assim, acho que ele tem acesso a muita coisa e ia mastigando isso e trazendo isso para o cotidiano dele, para a arte dele, na literatura também, muita poesia, assim, né? Mas não tem uma métrica específica, assim, né? Eu pego acho, sei lá, um bocado de haikai, e quando vê tem um bocado de soneto, quando vê tem um bocado de coisa sem métrica nenhuma, assim, que é mais poesia, assim, né? Tipo, tá lá, feita, é, aí escrevendo conto, aí do nada o conto vira memória, a aparição mesmo vira autobiográfico. É um romance autobiográfico, assim, tá lá uma parte super louca, assim, um cenário construído, personagens construídos. O outro capítulo é ele na varanda de casa em Candeias pensando na vida e refletindo sobre a vida, assim, vira um conto autobiográfico, assim, sabe? Eu acho que a linearidade não tem mesmo não, Fernando, eu acho que é muito misturado. O Fernando levantou a mão novamente, o Felipe Aretax também fez uma colocação aqui, que é uma pergunta, se ele quiser também falar, expor a pergunta dele, porque vai nessa linha, assim, de pensar essa figura artística de Lula Cortes, entrecortado, enfim, como um atravessador. Fernando, você tem uma pergunta, que é uma continuação? Só para completar exatamente a fala que foi colocada aqui no chat, inclusive, que é uma fala muito importante, né, da Bruna Mascaro, que eu toco o que eu pinto o que eu escrevo e eu escrevo o que eu toco, né, que inclusive foi algo que ele falou na entrevista, né, nem também já me chamou a atenção para isso em outros momentos, e por isso a pergunta, entende, Nemo? Porque essa coisa assim dele perceber a arte de uma maneira assim, não importa a plataforma, ele me parece ele queria expressar, entendeu? Ele sabe expressar, seja pela pintura, seja pela música, seja pelo que fosse, né, assim, necessário fazer, ele faria ali para poder colocar aquele sentimento, expressar aquela. Eu ouvi uma frase, uma fala do Rubem Alves, né, que a respeito da pérola, né? Que a ostra ela só produz a pérola, só que as ostras que produzem pérolas são aquelas que sofrem, né? Porque a pérola ela é produzida a partir de uma areia que causa uma infecção e uma dor naquela ostra e por isso ela vai colocando uma camada ao redor daquilo para tornar aquilo não doloroso para ela, né? Nesse processo de construir a arte, me parece, de Lula,
é um pouco isso, né, de expressar essa necessidade desse sentimento, né, que ele fala em uma das entrevistas também, né, de dor, de angústia, né, de necessidade de colocar para fora, né. Eu vi um dos vídeos que tu me mandou há um tempo atrás, né? Então é por isso que eu falei, exatamente pensando nessa frase que a Bruna compartilhou. Mas é isso, obrigado. Valeu aí a fala. Felipe, você quer que eu leia a sua pergunta ou você gostaria de expor um pouco? Não, eu posso falar? Pode falar. Então, Nemo, bicho, pô, parabéns aí pelo relato, cara. Foi muito legal, muito interessante. Esse relato aí, repleto de afetividade e memória, muito bacana. Estou muito feliz por você. E, assim, eu queria puxar exatamente dessa frase que a Bruna lembrou, que você falou na tua narrativa aí, porque pensando nesse arco criativo todo aí do Lula, que vai de literatura às artes plásticas, com muitas outras matizes de criação artística aí no meio, cara, eu pensaria muito, mas muito essa identidade de Lula, eu colocaria até no plural, né? Identidades, justamente a partir desses atravessamentos, saca? Me parece que não tem muito fronteiras muito bem definidas, e eu acho que a sacação dele é isso. A sacação dele é essa mistura aí, fugir, talvez, dessas classificações, e pensando um pouquinho nessa questão da invisibilidade, talvez seja exatamente por isso, e aqui é só uma reflexão, um brainstorm aqui, é exatamente por isso que os espaços de consagração da época talvez não conseguisse segurar ele, porque ele era esse cara atravessado, e essa é que é a potência dele, saca? Que, assim, é uma reflexão, mas assim, jogando só a bola aí para tu, de repente, cortar. Não tô super de acordo, Felipe. Eu acho que enfim, esse atravessamento mesmo aí que a gente consegue entender melhor quem ele é, o que é que ele fazia artisticamente, né? Como o Fernando trouxe também, assim, né? Eu acho que se ele tivesse aqui agora, ele tava fazendo alguma coisa no Instagram, velho. Ele tava fazendo uma live, sabe? O que ele tivesse de ferramenta, ele ia usar. Não tinha uma coisa assim, sabe? Uma limitação, enfim, técnica ou não. Era tipo, o que tivesse de novo para utilizar, ele ia utilizar, assim, ia fazer, assim. Tipo, ia aproveitar. Eu lembro uma vez, uma besteira, assim, quando eu morava com ele, coisa de movimento estudantil, aí a gente foi fazer uma faixa, assim. Aí pegou e começou a escrever a faixa bem certinho, assim, né? Ele já pegou a faixa, aí já mudou uma letra de lugar, assim, sabe? Ele disse, não, velho, como é que você vai fazer uma faixa assim, velho? Só escrever o negócio. Ele não, bota esse R ao contrário, bota esse, tipo... Qualquer coisa que ele pegava, ele ia querer dar um toque, enfim, uma outra forma. Se empinar uma pipa para ele era fazer arte, sabe? Tipo, o que ele tocasse era arte mesmo, assim. E aí, dentro do que Caruna até pediu para comentar, desse fazer artístico dele, era a casa dele, assim. Ele chamava do Apartelier, e como Tebenas, é Tereza, não? Que Tebenas falou. É, né? Então, como a Tereza falou aí, né? Tipo, não só tipo, desde antes mesmo, né, Tereza? Lá em Beberibe, na Casa de Pedra, sempre foi isso, né? O que tinha de coisa para fazer era arte, assim, tudo era arte. Viver é arte, né? Você tá vivendo, você tá fazendo arte, assim. Não tinha uma coisa separado, né, da vida, assim. Não tinha, vou ao meu ateliê produzir minhas obras artísticas. Não, assim. Enquanto estava em casa, estava produzindo, a porta estava aberta, chegava um amigo, ajudava no almoço, que tal, faltava uma tinta, o amigo ia comprar, e, né, tipo, era tudo muito atravessado, assim, né, na vida, no fazer arte, em viver mesmo, assim.
Então, acho que é isso. E era isso que ele curtia muito, sabe? Nunca curtiu, assim. Ele tem um dos vídeos dele, que é um papo calmo com o Lula Coisa, ele descendo o pau do Fucultura, assim, sabe? Ele dizendo, eu não vou fazer minha arte assim, não. Eu não vou fazer um projeto e tal. Eu não preciso disso. Minha vida é... Tô fazendo arte. Por que que agora eu tenho que fazer comprovação? Sabe? Tipo, ele provocava isso, assim, né? Tipo, dizia que fazia toda hora. E aí ele falava isso do apartelier, né? Que depois de um tempo começou a morar muito apartamento por lá, então não tinha sala. A sala era junto, assim. Era sala, tinha tipo uns vários tripés de quadro, bancada de tinta, só aquele cheiro de terebentina, assim, todo, tipo, acordava, ia pintar, parava de pintar e almoçava, aí dava vontade de escrever, escrever, aí quando chegava o pessoal, vamos tocar, tem ensaio hoje, aí ia pro ensaio, e aí tudo fazendo junto, assim, né, a vida era tá fazendo o que ele gostava, e aí é isso, né? É onde entra fazer o que gostava, o estilo de vida escolhido, né? E aí no final de vida que ele estava, se dizia numa fase, ele dizia, ainda dizia estar mais hiperativo ainda, que foi a primeira vez na vida dele que ele assumiu um cargo público. Ele era gerente de cultura de Jaboatão dos Guararapes. E aí chegou num lugar totalmente atravancado, e ele puto, e a galera não fazia nada, sabe? Tipo, ele bora aí deu força lá na festa da Pitomba, que era uma festa, né, em Jaboatão Velho, trouxe uma galera massa, e articulou vinda, né, pra festa de Ano Novo, de uns artistas massa, e começou a fazer coisa, e não instiga. Aí foi quando começou a escrever, aí no final de vida ele tava escrevendo 3 livros ao mesmo tempo, fazendo exposição, gerente de cultura e gravando um disco triplo com a Má Companhia. Isso, tipo, tava fazendo tudo junto ao mesmo tempo, assim. E aí foi quando ele descobriu uma hepatite depois do câncer, assim. Aí quando ele descobriu a hepatite, aí tinha que parar de beber também. O câncer ele tinha que parar de fumar e não conseguiu parar de fumar. Aí ele parar de beber também era foda, que ele falava, já bebia todo dia mesmo. Então, assim, né? Você já chegou naquele ritmo, assim, de uma vida que deu para isso. Aí ele falou muito, que foi quando ele falou isso, que ele começou a coisa do Instituto, que ele falava que ia morrer de viver. Que ele falou que a vida dele era fazer isso tudo. Era fazer arte, era beber, era fumar, era... Tipo, aí ele disse que se ele parasse com isso tudo, ele não ia conseguir fazer as coisas que ele gosta e ele ia ficar vivo, mas não ia estar vivendo. Aí ele disse que ia morrer de viver. Aí ele seguiu fazendo tudo, assim. Aí tem até um show muito bonito, quem quiser ver, assim, que junta um pouco disso, que é aí, Alceu, depois de anos tretados, no ano que ele morreu, Alceu chama para ele gravar ao vivo, tocar ao vivo no Sesc Belenzinho, em São Paulo. Ele vai, e aí ele é ovacionado pela galera, né? Porque a galera tava naquela descoberta do Paebiru, assim. Ele só faz chorar, assim, o show todo. E ele era o caba sensível, mas não era o caba de estar chorando. Assim, não. Foi o último show dele, assim, sabe? Ele passa o show todinho chorando, assim. Tocando tricorde, chorando, 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 chorando. Aí quando volta pra Recife, não dá um mês, vai-se embora. Aí é doido, assim, né? Como... É uma vida muito atravessada pela arte, ou a arte é atravessada pela vida, ou é tudo atravessando um em cima do outro. E ele sempre sendo esse atravessamento entre as pessoas também, né? Que ele tinha muito essa pessoa de conexão, né? O enterro dele era muitos amigos e amigas, o relato era, porra, velho, tipo, como perdeu algo que conectava com mais gente, sabe? Era uma pessoa que, além de conectar campos artísticos, mas conectava pessoas, conectava ideias. Então, tinha essa sensação, assim, não era algo muito dele, assim, não, de querer... Era algo muito natural, assim, sabe? De estar junto, né? Tem até um vídeo que fizeram no ano passado, foi a Marília Parente até que fez, música também bem influenciada por ele também, assim, né? Ela fez um vídeo dos últimos anos dele em Candeias. E é massa, tem uma hora que tem um pescador assim na frente da estátua, ele sabe quem é esse aí? Aí ele, isso é o velho, o corno Lula. Isso é o corno Lula.
Aí já aí abraça a estátua, e já bebi muita cachaça com ele aqui. Então, era aquele cara que estava junto com a galera que estava produzindo arte supra-sumo aqui e que estava, né, pescando com os vizinhos dele e que estava, né, sempre conectado com a realidade dele, assim, né? Uma pessoa muito conseguia, né, juntar muita coisa, muita gente. Muito bom. Tereza está escrevendo um pouco aqui no chat para a gente. Se quiser compartilhar alguma coisa com a fala, acho que a gente pode encerrar com a fala dela, né? Já estamos aí com um tempo bom de webinário. Se Tereza quiser dar algum depoimento, falar alguma coisa. Ela vai botar o fone ali. Ah, tá. Tem que ativar o microfonezinho, clicar no microfone. Pronto. Sim, mas é porque eu tô com um problema aqui técnico. Rapidão, assim, para dizer que, como há lacunas, né, na minha história com Lula, do Lula na minha vida e etc., é muito curioso ouvir essa trajetória, né, muito, até falei com o Jarbas Maris ontem, passei para ele essa informação, ele falou falar com o Nemo, mas o Jarbas está em outra pegada. Então, o que eu queria dizer, assim, que me identifico e que concordo e que acho muito legal levantar, essa história da exclusão por ser super diferente. Uma coisa que, justo, pegou muito para o Lula e era real. Né? Eu uma geração mais para cá, né? Não estava assim, não era aquela galerona como estava ele, Kátia e o pessoal lá, mas eu assistia isso, né? Assim, ele era tão multi, né? Como eu falei, ele era multiplataforma antes até da gente usar a expressão multiplataforma, né? E isso que era incrível, né? Tinha uma coisa, ele estava no outro tempo, ele estava num tempo muito mais adiante. E aí teve sorte quem conseguiu captar, teve sorte quem conseguiu entender e usufruir, né? E encontrá-lo pelos caminhos e tal. De maneira que, eu, como disse no chat, nos últimos anos, por exemplo, essa parte toda, Nemo, de Candeias, esse outro período, porque eu fiquei muito tempo só em São Paulo. Então, a minha relação nos últimos anos de encontrar Lula era sempre através de alguém de lá, porque a gente tinha muitos amigos em comuns, aí rolava aqueles coisas, depois de show, não sei o quê. Vem pra cá, a casa de Marlene Berg, uma casa de, assim, com o Jarbas, uma turminha que era a turminha dele lá, o Lulu, né? O Lulu tem muita coisa, muito material, porque teve a homenagem a ele lá. Eu fui, homenagem lá, no Lazzarini, mas o Lazzarini eu já conhecia por causa do MIS, eu trabalhei 10 anos lá no Museu da Imagem do Som. Enfim, mas, e o Jarbas, claro, né? Assim, as novelas lá da Cristina Lunden, da gravação, aquela que foram... Bom, aí história não falta, né? Histórias incríveis. Agora, como sou uma pessoa, desde antes, mais reforçada pela minha passagem pelo Museu da Imagem do Som, essa coisa da memória, a importância dessa coisa da memória, sobretudo de pessoas especiais, né? De artistas, assim, tão especiais e tão negados, entre aspas, né? Enquanto estavam vivos. Então, eu elogio, assim, de pé, essa iniciativa. Nós somos um país sem memória, na verdade, tem aqui e ali acordando um pouco para isso, e, portanto, nossa identidade fica a perigo, porque se você não sabe o antes, não sabe a fonte, não sabe a raiz, né? Eu vi isso acontecer. E uma coisa também importante de dizer, do mesmo jeito que eu tive uma relação também aí bem mais próxima com Erasto Vasconcelos, eu fiquei vendo como a banda Ed, a convivência dele com a banda Ed trouxe Erasto para essa galera de hoje. Erasto, outro incompreendido, tanto porque era irmão de Naná, todo mundo cobrava dele uma coisa que ele não era, ele era uma outra coisa, uma entidade, na verdade. E como trouxe para hoje, como foi o Lula como uma companhia. Eu fico muito feliz de ver que transcendeu, que veio além, que está hoje, né? E isso eu acho riquíssimo. E quanto mais tiver material desses três lados dele que se atravessam, que é impossível você separar uma coisa da outra. É impossível. Ele é o todo. Então, por mais que vocês tenham o foco nas artes plásticas, fatalmente vai ter as perguntas e vai ter a vontade das pessoas quererem mais saber, terem mais a ligação com ele pela música.
não é? E outros tantos pela parte literária. Então, é isso, gente. Deixar, eu vou ficar falando muito. Muito obrigada, hein? Obrigada, Tereza. Muito obrigada. Sua fala é bem especial. Não sei se Joana Dark quer acrescentar alguma coisa, quer fazer alguma fala, antes da gente encerrar. Acho que não, Caruna. Delícia, adorei ouvir a Tereza, assim. Tereza, obrigada. Vamos conversar mais com você, viu? Um abraço enorme. Obrigada também. É isso, gente. Então, obrigada, Nemo. Obrigada a todas, todos e todes que estão aqui até agora, todos que entraram, mas que saíram também. A gente está no primeiro encontro desse webinário, então teremos outros encontros até abril. Vocês devem ter conferido a programação. A divulgação tem sido feita a partir da rede Lula Cortex no Instagram. Procurem, curtam, compartilhem. E é isso, assim, até o próximo encontro. Massa. Valeu, gente. Só reforçando aí com Caruna, muito em breve nosso site está lançando também. Se puderem ajudar a gente nesse mapeamento, vai ser incrível, né? Souberem de pessoas que têm quadros dele, qualquer material, entre em contato, fala pra gente, que a gente vai construindo esse acervo mais ainda para poder partilhar com vocês lá pelo site, vocês terem acesso também. É isso, brigadão pelo interesse, pela troca. Tamo junto. Até mais.